Hoje nós vamos para a nossa aula prática de imunologia clínica. Nessa aula nós vamos estar trabalhando a questão de reação antígeno e anticorpo. Para essa técnica a gente vai fazer o teste de tipagem sanguínea, onde nós estaremos vendo como que ocorre a reação do anticorpo com o antígeno. Lembrando que o antígeno é uma proteína que está presente nas nossas hemácias, aderidas ali às hemácias, e a gente utiliza aqui o anticorpo comercial, onde ele vai reagir com o antígeno que a gente tem presente nas nossas hemácias. A partir dessa reação de antígeno e anticorpo é que a gente consegue então identificar de qual grupo sanguíneo é o paciente o qual a gente tem a amostra. Para a gente fazer esse teste, a gente vai precisar exatamente do quê? Do soro fisiológico. Nós vamos precisar da amostra de sangue do paciente, onde a gente vai conseguir as hemácias, onde essas hemácias têm a presença do antígeno aderida a elas, e a gente tem os anticorpos comercial, onde a gente vai ter aqui o anticorpo, que é o soro anti-A. Lembrando que a gente tinha visto na nossa aula teórica, anti-A significa que eu tenho um anticorpo aqui que ele não reconhece a proteína, ou seja, o antígeno A. A gente tem o anticorpo anti-B, o anti-B ele não vai reconhecer a proteína B, ou seja, se esse anticorpo aqui ele for ativado pelo antígeno B, vai ocorrer uma reação de aglutinação. Automaticamente ele vai reagir de encontro com o antígeno, porque não ocorre o reconhecimento. Então a gente tem o soro, que é o anticorpo comercial anti-A, anti-B, e temos também o anti-D. O anti-D, ele permite a gente identificar se o sangue do paciente é RH negativo ou RH positivo. O que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar 200 microlitros de soro fisiológico, e vamos pegar 50 microlitros da nossa amostra. A gente vai tentar homogeneizar para misturar esse soro com a amostra qual a gente tem. E depois a gente vai colocar 50 microlitros em tubos de ensaio separado, em 3 tubos de ensaio para cada reagente. Onde nós vamos estar trabalhando? Eu vou, em um tubo de ensaio, eu vou adicionar o anticorpo anti-A, eu vou adicionar o anticorpo anti-B e o outro eu vou adicionar o anticorpo anti-D. Depois que eu fiz a separação, então eu vou adicionar 50 microlitros da amostra a qual eu fiz a diluição aqui com soro fisiológico, 50 microlitros para o anticorpo anti-A, anti-B e anti-D. Depois que a gente fez isso, eu vou colocar o meu anticorpo. Eu vou colocar então aqui uma gota do meu anticorpo na minha amostra. Após a gente realizar esse procedimento, a gente leva essa nossa amostra para um processo de centrifugação, para que ocorra realmente ali o encontro entre o anticorpo e o antígeno e os mesmos possam criar o processo de reação, onde o antígeno vai ativar o anticorpo e vai ocorrer a reação. O que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho uma aglutinação para esse tipo de anticorpo aqui, que ele é anti-A, ou seja, ele não reconhece proteínas A, então ele é anti-A.
Se ocorrer um processo de aglutinação, a gente vai ter o reconhecimento do grupo sanguíneo. Porque se aglutinou, é porque ele encontrou uma proteína A e esse anticorpo ele não reconhece proteína A como própria. Então ele vai criar uma reação de resposta em busca de defesa. E essa resposta vai promover o processo da aglutinação. Se eu adicionar esse anti-B e não ocorreu a aglutinação, como a gente vê aqui no anti-A, eu consigo perceber que aqui ele reconheceu a proteína, por quê? É anti-B. Então, se é anti-B, ele reconhece qual proteína sanguínea? Ele vai reconhecer a proteína A. Então, ele reconhece o antígeno A, mas não reconhece o antígeno B. E a gente observa que não ocorreu nenhuma reação entre o antígeno e o anticorpo. Por quê? O anticorpo reconheceu a proteína aqui, ele reconheceu o antígeno e por isso ele não promoveu nenhuma reação de aglutinação, nenhuma reação de defesa. Agora, o anti-D, quando a gente tem uma aglutinação, esse aqui é para a gente identificar se o sangue é positivo, RH positivo ou negativo. O que a gente observa? Eu tenho aqui, ó, anti-D. Se é anti-D, a proteína D é a proteína que define o sangue positivo. Quando a gente não encontra essa proteína, o sangue é negativo. E eu tenho aqui um anticorpo anti-D, ou seja, ele não reconhece essa proteína que existe no sangue positivo. Se ocorreu o processo da aglutinação, ou seja, quando esse anticorpo se encontrar com o antígeno dessa amostra, se ocorrer a reação de aglutinação, significa que esse sangue é RH positivo. Por quê? Porque aqui eu tenho um anticorpo que não reconhece a proteína D e o sangue positivo tem a proteína D. Se ele não reconhece ela como própria, qual vai ser a reação que teremos? Uma reação de aglutinação. A gente percebe que ocorre uma aglutinação das hemácias, que seria exatamente a reação entre o antígeno e o anticorpo, que são incompatíveis. Esse anticorpo não reconhece esse antígeno. Se o sangue fosse negativo, não teríamos essa reação, por quê? Porque essa proteína aqui, esse anticorpo, ele é anti a proteína D. Então, ele não reconhece. Todo momento que ele encontrar a proteína D, ele vai criar uma resposta de defesa. Então, aqui a gente tem a nossa amostra, onde nós adicionamos o soro anti-A, o soro anti-B e o soro anti-D. Após o processo da centrifugação, para que a gente pudesse realizar realmente o encontro do antígeno com o anticorpo, a gente conseguiu observar que ocorreu um processo de aglutinação aqui na amostra, que nós adicionamos o anticorpo anti-A, que seria um anticorpo que não reconhece a proteína A, que está nas hemácias. Ocorreu a aglutinação nele, e aqui a gente percebe que no anticorpo anti-B, que reconheceria a proteína A, a gente não teve um processo de aglutinação. Então, aqui eu tinha um anticorpo, eu adicionei aqui nessa amostra um anticorpo anti-B. Se ele é anti-B, ele é um anticorpo que reconhece a proteína A. E eu observei que não ocorreu uma reação de defesa, nenhuma reação específica aqui. Exatamente por quê? Porque o anticorpo ele conseguiu reconhecer a proteína A como própria. E isso mostra pra gente que o sangue desse paciente ele é do tipo A. Porque quando eu adicionei um anticorpo aqui que reconheceria uma proteína B, ocorreu a reação. O anticorpo não reconheceu a proteína B como própria. E por isso ocorreu o processo de aglutinação, porque era uma proteína A. Nesse foi adicionado o soro anti-D, para a gente verificar se o sangue é positivo ou negativo. Aí, eu lembrando, anti-D, eu tenho ali um anticorpo que não vai reconhecer a proteína D, que definiria esse sangue como positivo. Então, pelo fato de não reconhecer, a gente percebeu o processo da aglutinação.
Isso mostra que o sangue desse paciente é positivo, tem a proteína D, ela não foi reconhecida pelo anticorpo, que não reconhecia essa proteína, e o sangue desse paciente vai ser A positivo. Essa é uma forma que a gente tem de verificar o processo de reação entre anticorpo e antígeno, que é muito utilizado na imunohematologia, que permite exatamente identificar o grupo sanguíneo de pacientes para evitar uma transfusão sanguínea de forma inadequada, evitando assim que ocorra um processo de hemólise. A hemólise seria a destruição das hemácias do paciente, onde ele poderia entrar em óbito em questões de minuto. Então, por isso que a gente deve conhecer os nossos grupos sanguíneos, porque se eu faço a transfusão de um sangue que é incompatível, eu vou criar isso aqui, ó, no organismo do paciente. O anticorpo do paciente, ele vai se encontrar com as hemácias do doador e vai reagir contra elas, tentando fazer a destruição, porque ele não a reconhece como própria. E isso que não pode acontecer em uma transfusão sanguínea.